Mais uma vez, muito bom dia para você que segue acompanhando aqui a programação da TV Correio. Segunda-feira, já entrando a semana falando de saúde, viu, gente? A coluna vertebral é responsável pela sustentação do nosso corpo. Vocês sabem que eu gosto de música, né? Que eu respiro música. Então, se a gente fosse comparar a coluna vertebral a uma orquestra, por exemplo, seria mais ou menos assim. Quando tem algum instrumento que desafina, é como se os componentes inteiros perdessem o ritmo, né? Fica todo mundo ali se olhando, será que tá dando alguma coisa errada? E quem sofre com problemas na coluna sabe bem do que eu tô falando. E por isso que nós hoje vamos falar sobre dois problemas que causam muito desconforto, que é a hérnia de disco e o bico de papagaio. Só saúde no ar. E aqui no nosso estúdio eu tenho a honra, né, o prazer de conversar com o médico ortopedista e traumatologista Sacha Medeiros. Bom dia, bem-vindo, doutor. Bom dia, tudo bom, Bruno? Tudo ótimo, tudo ótimo. E a gente vai começar falando sobre a hérnia de disco, certo? A gente tem uma arte aí para ilustrar, bora mostrar a imagem? Fala aí pra gente quais são os sintomas desse probleminha aí de saúde. Então, quando a pessoa desenvolve uma hérnia de disco, normalmente ela começa a ter uma dor que sai da coluna e vai para uma das pernas. Normalmente é uma das pernas. Pode acontecer de ir para as duas, mas normalmente o disco intervertebral, que é o que está representado aí na imagem, ele desliza para um dos lados, aí termina comprimindo o nervo e a perna termina doendo, uma das pernas normalmente. E por que isso começa a aparecer? Existe alguma causa? Aparece do nada? Como é que isso acontece? Então, às vezes tem assim existe um potencial genético nisso também, mas às vezes a pessoa que faz muito esforço ou então que é sedentário demais, ela desbalanceia os músculos. Um dos músculos fica mais fraquinho, o outro lado fica mais forte, vamos dizer assim. Isso é uma forma fácil de entender. Aí o disco intervertebral, que é para estar entre uma vértebra e outra, bem centrado, ele termina se deslocando para um dos lados. Então, quando ele se desloca, ele termina entrando num buraquinho chamado forame, que é onde sai o nervo. Então, esse disco, quando fica pertinho do forame, fica empurrando o nervo e causa dor, né? Aí na imagem a gente está vendo 3 tipos, né? Nomes até bem difíceis, né, doutor? Protrusa, extrusa, sequestrada, são 3 tipos diferentes de hérnia? É como se fossem estágios. É uma forma de você dizer como é que está a hérnia. Todos eles são hérnias, mas são estágios. Então, a protrusa é quando você tem só uma saliênciazinha, uma tendência a querer sair, né? A extrusa, quando o núcleo já foi deslocado, e a sequestrada é quando praticamente todo o disco já foi, entendeu? Não tem mais nada. E isso são desgastes que acontecem ou são tipos mesmo diferentes? São estágios, estágios. Então, para você chegar no sequestrado, você tem que passar pelos outros dois. Isso. Tá, a gente tem mais uma arte aí para mostrar sintomas de hérnia. Você falou que começa primeiro a aparecer nas pernas, é isso? É como a dor na coluna. E depois que a coluna, assim, normalmente a pessoa começa a sentir uma dor na coluna, que já é o desbalanço muscular, já é aquela instabilidade que está acontecendo, como você falou, da questão da orquestra. Então começa a ter aquela sensação de que está alguma coisa errada, né? E depois aí começa a ter os sintomas de queimação, de dor na perna. A gente relaciona normalmente isso a uma hérnia de disco lombar com a dor ciática, que é o nervo mais afetado. Mas existem outros locais de hérnia de disco que afetam outras coisas. Né? Tá bom. Vamos saber mais agora sobre bico de papagaio. São duas coisas completamente diferentes? Eles podem estar associados, mas são diferentes mesmo. Vamos lá saber então. Vamos entrar mais uma arte, mais uma imagem pra gente aprender. Explica aí, doutor, o que é isso aí? Então, quando você tem uma desidratação do disco, ou seja, o disco ele tem um componente de água. Ele desidrata com o tempo. Então, um osso, que é uma vértebra, começa a querer bater no outro, vamos dizer assim. Quando essa tendência começa a existir, então o corpo ele reage formando esses biquinhos, que o pessoal chama de bico de papagaio, mas na verdade é um processo de artrose, um desgaste, e que a gente chama isso na medicina como osteófito. Só que popularmente ficou conhecido como bico de papagaio. Mas pode acontecer em qualquer articulação do corpo. Pode ter bico de papagaio, por exemplo, no joelho. Entendeu? Então é um desgaste da cartilagem, no caso aí do disco, em que um osso ele se aproxima do outro e ocorre essa reação do osso. Bacana. E agora a gente vai soltar mais uma arte, agora com os sintomas de bico de papagaio. Vamos ver, tá dizendo aí dor forte, localizada nas costas. Explica aí pra gente, doutor. Então, se a gente fizer uma associação das duas, da hérnia de disco com a artrose, então vamos imaginar a situação de houve um desequilíbrio muscular, tá?
o disco começou a perder a hidratação dele, um osso começou a se aproximar do outro e começou a fazer como fosse assim, como um pneu de carro desbalanceado. Começou vamos dizer assim, gastar mais de um lado do que do outro. A tendência do disco, se a gente for fazer uma associação, uma analogia, imagina uma pasta de dente, onde eu aperto num canto e a pasta sai do outro. Então, se eu tenho um desbalanço e ocorre, por exemplo, essa aproximação de um osso de um lado e do outro, não, isso eu estou falando de uma forma bem grosseira para entender. Sim, claro, para todo mundo. Então, essa aproximação faz com que o bico de papagaio se forme desse lado de cá, né? E do outro lado vai acontecer a formação da hérnia. Entendi. Porque eu estou apertando muito de um lado e o disco está tentando sair para o outro. Então, a tendência da gente é ter a dor de um dos lados e o bico do papagaio do outro, vamos dizer assim, para poder ficar, vamos dizer assim, entendido. Mais fácil de entender, né? Para esses dois casos, né, tanto a hérnia de disco quanto o bico de papagaio, existe alguma influência do fator genético, alguma herança genética aí ou não? Sim, a gente tem a mania de culpar uma única coisa para tudo. Então, foi o trabalho, foi a genética, né, foi o esforço repetitivo. Mas, na verdade, é uma combinação. Todas as doenças, elas têm uma combinação. Se você tem uma tendência genética a ter, seu pai teve, sua avó teve, seu tio teve, é lógico que você vai ter essa tendência. Se você trabalha num ambiente em que você faz força, carrega peso e tal, você está aumentando a chance de ter, porque você já tem uma tendência genética. Está se expondo. Então, logicamente, pode ser isso na academia. Ah, faz muita força na academia, pega de mau jeito os pesos. Não precisa trabalhar pesado. Mas você junta um contexto. Ah, senta errado na escola. Então, você começa a ter uma associação de fatores que vão gerar aquela doença. E você falou aí de escola, né? Pode acontecer em pessoas mais jovens, crianças, adolescentes ou só as pessoas mais velhas? A gente, em jovens, a tendência é acontecer mais naquelas que são um pouquinho mais obesas, né? E também nas que têm escoliose, que têm doenças já de estruturação da coluna. Tá, ok. Então a gente já aprendeu bastante aí sobre os dois tipos, né? Vamos falar sobre tratamento agora. Remédio, fisioterapia, como é que funciona para ambos os casos? Em geral, quando o paciente chega, a gente tenta sempre os métodos conservadores como primeira opção. Então, fisioterapia, medicação, hidroterapia. Existem metodologias como o Pilates, né, a quiropraxia, são o RPG, né, que é a reeducação postural global, entre outros, né, que são metodologias que ajudam demais a pessoa conseguir, vamos dizer assim, tirar essa dor, a reconstituir a musculatura, fazer aquele balanço que eu te falei. Em casos mais avançados e que o tratamento conservador não deu certo, aí começa a se ter outras metodologias que a gente chama de invasivas, minimamente invasivas ou muito invasivas. São infiltrações com medicações que possam aliviar a dor ou diminuir o inchaço ali naquela região e procedimentos cirúrgicos, que normalmente quem faz são os neurocirurgiões, mas existem também ortopedistas especializados em coluna. Entendi. Tem uma pessoa que entrou em contato com a gente aqui pelo WhatsApp perguntando se caminhar, fazer aquelas caminhadas rotineiras de manhã e tal, se isso ajuda. Então, se a gente tomar por base o exercício, caminhar, teoricamente não faz nenhum mal. Pra quem tem hérnia de disco, não faz? Não, teoricamente não. Mas quando você encara esse caminhar como um esforço de pressão de um osso contra outro, porque é impacto, a caminhada é um impacto, e você está numa fase avançada de hérnia de disco, o caminhar vai doer. Então, você prevenir com a caminhada, ou você tendo um grau leve, uma protrusão, aquela inicial, muito bom. Caminhar é bom porque vai balancear a musculatura. Né? Existem exercícios melhores, mas caminhar não está... Por exemplo? A natação, a hidroginástica. Exercícios na água que não tem peso, elas são bem melhores para quem tem um desses quadros aí. Mas a caminhada não está errada. Agora, em casos mais avançados, em que até ficar em pé dói, a caminhada vai ser uma tortura. Entendi. Então vamos lá. Sentiu algum desconforto, até mesmo a dor mesmo de verdade, procurar o médico. Não tem pra onde correr, né? Não tenha dúvida. Um especialista em coluna. Eu não sou especialista em coluna, né? Você sabe. Mas, assim, procurar um especialista em coluna, seja um ortopedista, seja um neurocirurgião, porque aí, com certeza absoluta, ele vai dar a conduta correta. Doutor Sacha, muito obrigada, viu? Mais uma vez aqui. Você já tinha participado, né, outras vezes. Seja sempre bem-vindo. Tô quase virando sócio. Obrigada mais uma vez.